Gente, a palestra vai começar agora já. Queria fazer uma apresentação prévia, rapidinho, do nosso palestrante agora. Ele é o médico veterinário João Pedro Palenciano. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Unifran, fez residência na Fafran em Clínica Médica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais, e atualmente está trabalhando com o personal horse na Organact. Daí, já o João vai entrar e já vai falar um pouquinho dele para vocês, e vai começar a palestra de ozonioterapia aplicada na medicina veterinária. Daí, fica logo aí. Então, vamos lá. Pode ir? Pode. Foi? Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Ao pessoal da Liga, ao pessoal do grupo também que me convidou, certo? É com muito prazer que eu apresento um pouquinho do que eu sei de ozonioterapia, que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. Vou falar brevemente da minha história com a ozonioterapia e um pouquinho da minha trajetória até onde estou, para a gente quebrar um pouquinho essa ansiedade e nos conhecermos melhor. Eu trabalhei com ozonioterapia durante a minha graduação, em alguns trabalhos, alguns projetos. Tive a oportunidade de desenvolver meu TCC em cima disso, e desde então me apaixonei pela área. E tá tudo certo aí? Tranquilo. E desde então, trabalho até hoje mesmo, porque eu não consigo deixá-la de tão fascinante, gratificante que é a ozonioterapia. Como os meninos mesmos disseram, eu me graduei pela Unifran, pela Universidade de Franca. Logo que me formei, prestei residência em Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais pela Fafran, e logo me ingressei no Personal Horse do Team Organati. Caso alguém tenha dúvida do que é, no final nós podemos conversar também um pouco sobre. Então, a ozonioterapia é uma arte fascinante. Vou contar um pouquinho da história dela para vocês. E eu comecei trabalhando com grandes e pequenos animais. Tive a ajuda de 2 amigos veterinários já formados, que não tinha tempo de exercê-la, e Michimico fez um convite para trabalhando junto a eles aí com a ozonioterapia e fazer parte dos tratamentos. A ozonioterapia ela faz parte de um grupo de medicina integrativa que integra junto aos tratamentos, ela é adjuvante aos tratamentos, que vem fortalecendo cada dia mais, ajudando numa recuperação mais cedo possível de uma ferida, de uma doença infecciosa, aumentando a imunidade. Então ela só vem em uma crescente muito boa, lógico, sempre que usada com grande responsabilidade, né, e conhecimento, no qual, nas coisas que você faz, tudo encaminha pelo lado positivo. Então, vamos dar início, né, contar um pouquinho sobre a história do ozônio. Peço perdão pelo carregamento dos slides com alguns textos, mas não posso deixar de citar, né. Então, em 1840, o pesquisador alemão Dr. Christian, ele notou um odor característico, e logo após do oxigênio que ele foi submetido a uma descarga elétrica, falou, opa, isso não é normal, né? Então, ele já viu o que não era normal, mas ele já caracterizou com aquilo que cheira, né? O ozônio. Então, ele já deu o primeiro empurrãozinho ali na descoberta do ozônio. Logo, a gente vai entender o porquê da palavra oxigênio e descarga elétrica e ozônio, logo, logo. Em 1857, o físico Symes desenvolveu um gerador de alta frequência que dava forma a esse gás, e também por meio de descarga elétrica, né? E durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães e ingleses passaram a utilizar em ferida, em doenças isquêmicas, e obtiveram alguns resultados, né? Muito positivo, visto que naquela época o desenvolvimento de antibióticos, de medicamentos era escasso. Então, o ozônio teve um grande aparecimento e grande eficácia nesse período. Hans Wolff, ele dedicou a sua vida na pesquisa do ozônio, e antes dele vir a óbito em 1979, ele publicou um livro, né, o Ozônio Medicinal, indico para quem gosta, muito bom, tem coisas valiosíssimas nessa literatura. E em 2006 foi criada a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Fica a dica para quem quer fazer cursos, viu? Para quem gosta, para quem quer investir.
Foi lá que eu fiz também, e foi logo desenvolvida a Associação Brasileira para uma prática legal, uma prática consciente e responsável, principalmente ética, dessa modalidade. Então, vamos lá. Basicamente, né, o que é o ozônio? Ele é um gás. Dizem, eu não consegui enxergar até hoje essa coloração azulada, mas o odor é super característico. É ligar o gerador de ozônio, ó, bum, bateu. Você vai saber que ele tem um ozônio ligado. Para quem teve contato com DMSO em equinos, vai saber o que eu estou falando. É chegar no local, sentir esse cheiro e já saber o que, que é. E o ozônio ele é constituído através de átomos de oxigênio. Então, nós temos... Então, como que ele é feito? Olhando essa imagem ao lado, a formação do ozônio, ele dá-se por uma molécula de oxigênio. Quando é submetida a uma carga elétrica, o que, que ela acontece? Uma molécula, ela se transforma em dois átomos isolados, certo? A molécula anterior de oxigênio que está vindo, que não deu tempo de receber a carga elétrica, pega um átomo para si, onde esses três átomos viram uma molécula de O3. Então, o que se soltou se prende novamente, dando origem ao O3, e aí é onde a gente tem o ozônio, que é uma molécula altamente oxidativa. Então, aqui nós temos a produção propriamente dita. Então, vamos falar de uma maneira mais natural. Uma tempestade, né? Uma queda d'água, uma cachoeira, onde que tem o oxigênio no ambiente e a energia da queda d'água. Essa energia rompe essa molécula, dá origem aos dois átomos e aí vai formar o O3. Isso de maneira natural. O cheirinho da chuva, o cheirinho da cachoeira, nada mais é também que o ozônio, né? Que nós temos uma imagenzinha que pode esboçar aí para vocês. E os geradores também, eles fazem isso de uma maneira, porque todo mundo vê a maquininha do ozônio e aquele cilindrão de O2 junto, né? Por quê? O O2 medicinal sai do cilindro, passa pela máquina através de dois eletrodos de alta tensão, com 15 mil volts, lógico, é regulável. A gente chama esse dosador de Swift. Cada Swift, ele casa com a saída do oxigênio. Então, a saída do oxigênio com o Swift do aparelho é inversamente proporcional. Quanto maior a minha saída de ar, menor a minha concentração, ou quanto menor a minha saída de ar, maior a minha concentração. Justamente porque uma passagem de ar mais lenta de um aparelho, concordam comigo, que dá para quebrar mais moléculas e se ligar mais moléculas. Então, quanto mais lento, maior a concentração. Quanto mais rápido, menor a concentração, porque passa muito O2 e nem tudo é quebrado, certo? Então, antes da gente entrar nos mecanismos de ação, vamos dar só uma revisadinha nessas três palavrinhas: formação de radicais livres, estresse oxidativo e sistema antioxidante. Para quê? Para a gente entender, porque o ozônio, ele é uma molécula oxidante, ele faz parte do estresse oxidativo. Então, o que é a formação de radicais livres? Esses radicais livres são moléculas livres no nosso organismo, que são liberadas a partir de um estresse. Pode ser um riso, uma corrida, ou baixei demais, um reflexo, um susto, uma doença. Então, eu libero esses radicais livres na minha corrente sanguínea, como diz ali na imagem, ele destrui, ele em excesso, ele consegue destruir a minha célula. Se for uma ferida, ele consegue causar maior dano tecidual, maior dano celular, e por isso que existe o nosso sistema antioxidante, para combater esse excesso e não deixar com que cause danos no meu organismo, certo? Vamos para o próximo aqui, uma breve revisão para vocês entenderem daqui para frente. É só tomar uma aguinha aqui que agora vem um pouquinho de trem. Os principais mecanismos. Na produção dos mecanismos do ozônio, nós temos dois eventos. Um mais rápido e o outro mais tardio. Mas, de qualquer forma, o O3 nos nossos fluidos orgânicos, no nosso corpo, em qualquer tecido, ele vai reagir com os fluidos orgânicos, com várias biomoléculas e também com o sistema antioxidante, com o nosso defesa do organismo, porque o ozônio, ele é oxidante.
então ele será combatido. E, ao ser combatido, ele vai gerar duas moléculas. Uma chamada de LOP, que é os produtos oxidantes deslipídicos, e o Eros, que são as espécies reativas de oxigênios. O Eros, de uma maneira mais rápida, mais imediata, logo que o ozônio entra no nosso corpo, ele já se transforma nessas moléculas e dá origem ao Eros primeiramente. O Eros é formado através de 3 moléculas: o peróxido de hidrogênio, o superóxido e o O2 single. O que é, João, esse H2O2, esse peróxido de hidrogênio? Quando ele reage com as enzimas antioxidantes e forma esse H2O2, logo que esse H2O2 entra em contato com os eritrócitos, ele aumenta a concentração de uma enzima chamada 2,3-DGP, que, consequentemente, aumenta a taxa de glicólise. O que é isso? Aumenta a entrega energética à célula. Então, automaticamente, essa célula vai liberar mais O2 e vai melhorar a perfusão endotelial, o que é de supra e extrema necessidade em doenças isquêmicas, certo? E também vai estimular citocinas e interleucinas. O que é isso, João? Vai melhorar o meu sistema imunológico. E esse H2O2, em contato com as plaquetas, aumenta a proliferação e a liberação de altacoides, de fatores de crescimento e antiagregante plaquetário, favorece a reparação tecidual. E uma coisa bem legal também que o H2O2 faz é a integrina, que é um capsídeo que envolve a hemácia, ele consegue aumentar a flexibilidade, ele consegue deformar essa primeira camada, o que entrega uma característica de aumentar a perfusão. Então, naquele tecido isquêmico, naquela perfusão ruim, naquele vaso que está mais colabado, as células conseguem passar mais facilmente. Então, ela ganha gente, fugiu o nome. Ela ganha uma flexibilidade melhor, uma flexibilidade maior. Então, isso é de suma importância em doenças isquêmicas, certo? Falando do segundo item, né, que é o superóxido, o H2-, ele é um poderosíssimo agente antioxidante de extrema importância na destruição de micro-organismos estranhos e de radicais livres que estão circulantes na nossa corrente sanguínea. Então, ele tem o poder de se ligar e inativar essas moléculas que estão doidas para se ligar em células boas e destruí-la, como nós vimos no slide anterior, que falava de estresse oxidativo. A terceira molécula, e para mim uma importantíssima molécula, que ela é formada a partir da quebra do H2O2 pela catalase, que é uma enzima antioxidante natural do nosso corpo, que é o O2 single, que ele é o responsável por atacar bactérias e vírus e oxidar esses resíduos biológicos, junto também ao superóxido, né, que é o O2-, contaminantes no organismo, o que os transforma em substâncias inertes. Lembra que eu falei? Então, eles querem se ligar, esses radicais livres em excesso, eles querem destruir células boas, células benéficas. Então, o O2 single e o superóxido não deixam que isso aconteça. Eles não vão deixar que esse excesso de antioxidante destrua células boas. De antioxidantes não, perdão. De estresse oxidativos, de radicais livres, destrua tecidos bons, certo? Mas só que quando eu falei lá em cima que o uso do ozônio tem que ser consciente, com estudo, cai nesse último quadradinho aqui no nosso canto esquerdo. Porque o excesso altera o metabolismo celular, que é responsável pela matriz extracelular, o que pode causar apoptose e morte. Então, esses efeitos desejáveis, o que a gente almeja para melhorar o nosso paciente, o nosso bicho, é em concentrações adequadas para causar o estímulo gênico intracelular, ou seja, para aumentar a nossa defesa antioxidante, para estimular cada vez mais as nossas enzimas, para limpar o nosso organismo desse excesso de radical livre, para melhorar nosso quadro patológico. Então, se a gente não usar em concentrações adequadas, em concentrações estudadas, o excesso pode vir a causar apoptose e morte celular. Mas, então, todo mundo estudadinho, vamos fazer o bem.
O segundo mecanismo, que é um pouco mais tardio, não fugindo daquele anterior, é a mesma coisinha. O3 vai reagir com os fluidos, vai reagir com todas as biomoléculas e vai gerar os produtos oxidantes lipídicos, que, como é lipídios, é uma reação um pouco mais tardia. Ele possui uma meia-vida mais longa, né? Então, esse fator vai liberar molécula sinalizadora ao nosso organismo. Fala, olha, corpo, está acontecendo um estresse oxidativo, está existindo. Então, isso vai servir para que o nosso corpo aumente o nosso estímulo antioxidante e o corpo combata aquela patologia que está gerando muito estresse oxidativo. Então, as ações dessas enzimas, elas vão estimular as células ósseas, então isso vai aumentar a concentração de célula-tronco, vai favorecer a reconstituição tecidual, as células endoteliais vai aumentar a produção de vários componentes, e um que eu acho de suma importância, principalmente, é bom para todo, mas eu acho de assim, importância é o óxido nítrico, que ele atua na angiogênese. Então, ele vai formar uma neovascularização. Então, ele vai aumentar a formação de novos vasos, vai aumentar a minha perfusão e, consequentemente, eu vou ter uma recuperação, eu vou ter uma vasodilatação, a migração de nutrientes, migração daquilo que eu preciso para aquele determinado local bem melhor. Mais um pouquinho de água. Então, pessoal, muita gente, falei isso tudo, falei, e o pessoal tá assim, nossa, mas como que agem bactérias, vírus e fungos, né? Então, todo vírus e toda bactéria, ele possui um envelope lipídico, né? O primeiro mecanismo do ozônio que ele faz já de imediato, como ele é oxidativo, é romper esse capsídeo lipídico, né? Então, ele vai destruir essa primeira cobertura do vírus, essa primeira cobertura da bactéria. Então, o genoma viral, a partir que ele destrói esse capsídeo, ele adentra a esse micro-organismo, e nos vírus mais propriamente dito, ele consegue destruir o genoma viral, certo? Destruindo também o ácido nucleico, RNA ou DNA. Também destrói o grupo sulfidrila dos vírus, o que vai impossibilitar de conectar a receptores do organismo. Então, destrói capa, ele vai adentrar, vai destruir genoma, RNA, DNA, e vai se impedir também que se conecte ao nosso organismo, ou do bicho, ou organismo do bicho. O vírus e o fungo são mais sensíveis ao O3 que bactérias e protozoários, justamente pelo formato do seu capsídeo. Há vírus que é um pouco diferente, é uma camada um pouco mais difícil de ser combatida, porque é uma coisa que gera dúvida, já vou dar uma esclarecidinha para vocês, é pelo formato desse capsídeo, certo? Quando é proteico é um pouco mais fácil, quando é lipídico precisa de um pouquinho mais de concentração para ele ser combatido. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do mecanismo álgico. Então, o que acontece muito? Eu coloquei o esboço de uma perna, poderia também ter colocado de um animal, que eu faço bastante, mas é para a gente ter mais uma noção mesmo de como é feito. Mecanismo álgico, ele vai atuar também em insuflações subcutâneas e perilesionais. O pessoal fala, mas você faz muito em joelho de cachorro, coluna de cavalo. É intraarticular? Não, gente, não é intraarticular, é perilesional. A agulha não tem o poder de fazer uma infiltração, lógico. Há casos que a gente pode associar o ozônio com uma terapia de infiltração, sim, podemos. E é muito bom, dependendo do caso. Todo caso tem que ser estudado. Então, a insuflação subcutânea e perilesional, dores musculares, diminuição da sensibilidade dolorosa a axônios motores e ozônio em hernia de disco. Vou explicar um por um para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho uma lesão muscular, eu tenho uma lesão em tendão, eu tenho um estiramento muscular ou lesão por esforço. O que isso vai me causar? Lesões desse grau, geralmente, diminuem a perfusão tecidual. Por quê? Rompe vaso, rompe fibra, certo? É onde que inflama, é onde que incha, é onde que tem os sinais cardeais da inflamação. Então, automaticamente, diminui a perfusão, por isso que inflama, por isso que vasodilata, por isso que fica vermelho. Então, ao diminuir essa perfusão, a gente muda a nossa via respiratória, passa por uma via anaeróbica, aumentando a produção de ácido lático, devido à degradação da glicose, para levar O2 a esse tecido. Automaticamente, alterando o pH, eu tenho o aumento dos meus mediadores inflamatórios, certo?
Mas, João, onde que o ozônio vai atuar aí? Lembra lá atrás que na composição do ozônio são 3 átomos de oxigênio? Então, esse oxigênio, além dele ir lá no local, oxigenar esse local, ele já vai quebrar um pouco dessa via anaeróbia. O ozônio ele vai sinalizar o estresse oxidativo que está acontecendo ali, vai sinalizar o nosso corpo para diminuir o estresse oxidativo, para diminuir a geração de radicais livres, para que o nosso corpo combata aquela geração de radicais livres através das enzimas antioxidantes. Então, ele foi lá e sinalizou, ele foi lá e oxigenou. Então, automaticamente, eu consigo diminuir a inflamação e também diminuo a sensibilidade dolorosa aos axônios motores, certo? Mas, João, e a hérnia de disco, como que funciona? Quando eu faço perilesional em hérnia de disco, eu consigo entregar mais oxigênio para aquele local, que é um local que está isquêmico, que está tendo uma compressão discal. Então, está sendo agredida, está diminuindo a perfusão. Então, eu vou aumentar o metabolismo, eu vou aumentar a glicose do 2,3-DGP, eu vou aumentar esse metabolismo de ATP. Então, automaticamente, aumentando esse metabolismo, há estudos que dizem que o disco desidrata. Então, como se diz, tirando essa compactação discal, e automaticamente vai reduzir o tamanho e reduzir a dor. Fora esses mecanismos que eu falei para vocês, que vai ajudar na desinflamação dessa patologia em questão, certo? Vamos lá. Um pouquinho para vocês do mecanismo cicatricial do ozônio, né? É o que eu disse anteriormente, isso é válido para todas as patologias. Só um pouquinho d'água. Isso é válido para todas as patologias, que eu acho de suma importância você controlar o estresse oxidativo, porque, igual eu falei lá no começo, tudo vai gerar um estresse oxidativo, então é ótimo que nós tenhamos enzimas antioxidantes no nosso corpo para combater. Por que nós tomamos vitamina E, selênio, vitamina C? Porque são enzimas antioxidantes, o que vai ajudar a combater esses radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo. Então, em certo ponto, é bem similar ao ozônio. Então, nós temos que, em mecanismo cicatricial, que controlar o estresse oxidativo, nós temos que aumentar a perfusão e oxigenação, né? E aumentar também a produção de colágeno e elastina. João, mas como, né? O ozônio na cicatrização, ele vai reagir com alguns ácidos graxos poliinsaturados. Como? Né? Nós temos o ácido úrico, o ácido ascórbico e moléculas do grupo tiol, sendo oxidadas e eles vão perder atividade biológica. Então, em vez de prejudicar, vou acabar combatendo essas enzimas e ajudar na cicatrização. Então, o primeiro ponto de controle do estresse oxidativo. Então, outro ponto muito importante, que eu havia citado aqui no segundo item, é aumentar o metabolismo de oxigênio, aumentando a taxa dessa glicose nos glóbulos vermelhos, e o que aumenta o ATP, entendeu? Aumentando a perfusão e a produção de oxigênio, certo? Eu também tenho a estimulação, o estímulo dessas enzimas antioxidantes vai também liberar protetores celulares, né, porque são enzimas antioxidantes, vão combater o sistema oxidante, e vai também me ajudar a liberar a prostaciclina, que é um excelente vasodilatador, o que vai ajudar a minha ferida a ter uma neovascularização, uma vasodilatação, aumentar a perfusão e automaticamente vai causar uma liberação de colágeno maior, uma liberação de elastina maior e uma liberação de fatores de crescimento maior, no qual vai ajudar a acelerar o meu processo cicatricial e também a redução da dor, porque atuando em todos esses quesitos, nós temos a redução de enzimas pró-inflamatórias, porque nós oxigenamos, nós diminuímos o estresse e aumentando a produção de fatores cicatriciais. Então, isso é o que nós almejamos para a nossa ferida, tanto em relação à cicatriz e em relação à dor, certo? Então, só lembrando, em humanos que têm a deficiência da enzima glicose 6-fosfato-desidrogenase, não é aconselhado a utilização do ozônio, né, inalação, ou inalação ou sistemicamente. De qualquer forma, inalação ela não é indicada, porque sistemicamente essa enzima faz parte do controle do estresse oxidativo.
Quem tem problema com essa enzima não vai ter defesa e vai piorar. Então, não é indicado. E também observou que na inalação acontece uma broncoconstrição e inflamação bronquial também, e leva o animal ou a pessoa a óbito. Então, é tóxico ao nosso nariz. Então, sempre tomar muito cuidado com a utilização, vedar bem os bags, verificar o carvão ativado que vai nas máquinas, se está ok, se está dentro do prazo de validade, se está sendo usado com cautela. Então, sempre pensar também nisso na hora de usar o ozônio, certo? As vias de administração. Nós temos hoje, eu pus algumas fotos para vocês verem, nós temos a autohemoterapia maior, que é para aumentar a perfusão sanguínea, para ajudar na recuperação de grandes grupos musculares, eu gosto, de aumentar condicionamento físico, então é excelente escolha. Autohemoterapia menor, na musculatura e em pontos de acupuntura, é uma excelente terapia para quem almeja uma melhora de imunidade, assim como a insuflação retal. São duas técnicas maravilhosas. Intracavitário, né, a gente usa o intra-auricular, em cães com otite. Já peguei casos de enucleação também, casos de úlcera de córnea, tanto em equinos quanto em cães, que foram excelentes, obtiveram grandes resultados. Aplicação intraarticular, intradiscal, perilesional, cavalo de esporte, cavalo de tambor, cavalo de rédea. Então, cavalos de trabalho propriamente dito, eles têm muito lombalgia, às vezes o cavalo vai para um lado, a sela não está num ajuste adequado, então a gente faz perilesional, faz todo o exame locomotor, o exame diagnóstico. Sempre lembrar, gente, o ozônio ele é feito depois que você tem uma boa análise diagnóstica, tem que ter exames, assim, tem que ser bem criterioso, para não dar tiro no escuro, para não causar estresse oxidativo nos animais à toa, sempre fazer com bastante coerência, né, e saber aonde, quando e por que fazer. Então, aqui na nossa terceira foto, no nosso quadrante direito superior, um cavalo está fazendo na lombar, onde ele tinha uma grande sensibilidade ao toque, estava com queda de rendimento no tambor. Então, assim, ele voltou, foi um animal que fez 4 sessões, essa lombalgia cessou, voltou a correr, estava correndo 17 alto, tinha vez que 18, ele caiu para 17,100, 17,200 e está se mantendo graças ao bom Deus, certo? E o bagging que eu uso bastante para feridas, certo? Eu tenho até uma foto aqui no canto direito inferior, canto esquerdo inferior, fazendo uma lavagem, fazendo uma insuflação uterina. Então, também pode fazer lavagem, ozonizar soro, hoje em dia é muito usado, é muito bom para endometrite, ajuda bastante aí no pessoal da reprodução, a galera gosta, vem rompendo o filme bacteriano, então está aumentando bem a taxa de prenhez, o pessoal está gostando bastante. Tem muitos estudos, né, saindo aí, então aconselho a literatura do pessoal, tá? Excelentes trabalhos. Agora nós iremos começar um pouquinho aí dos relatos de caso. Vamos discutir aqui um pouquinho. Sempre lembrar, né, quando nós pegamos uma ferida num equino, sempre é desafiador, né? O equino, ele, em feridas em membros distais, a gente vai sempre deparar com um membro longo, de pele fina, uma vascularização bem debilitada, né? Então, assim, quem gosta de ferida, quem trabalha com ferida, eu também trabalho com a laser terapia, com algum fitoterápico também. Então, digo para vocês, a cicatrização em equinos, ela é bastante tortuosa, muitas das vezes difícil, principalmente se o equino for um pouco mais idoso. Mas nada que uma boa dedicação e uma boa antibiótico terapia, cuidados diários. Sempre lembrar, vou relatar casos para vocês, mas foram feitos aí nos 5 primeiros dias antibióticos, 3 primeiros anti-inflamatórios, e aí nós associamos a ozonioterapia para uma cicatrização um pouco mais rápida, certo? Então, nós temos um Moar de 12 anos, né?
que teve uma lesão no terceiro metatarsiano, no membro pélvico esquerdo, que teve origem em um mataburro, né? Então, foi uma lesão extensa, apareceu a parte óssea, né? Nós podemos ver ali que já está enegrecida, não teve, como se diz, afetou bastante profundo, né? Então, o protocolo que eu realizei na ozonioterapia, nós tivemos concentrações na técnica de Begg de 45 UG por ml. Geralmente, eu deixo de 5 a 10 minutos. Em grandes concentrações, eu deixo um tempo menor, certo? E depois eu fiz concentrações de manutenção, que é para estímulo do tecido a 25 G por ml durante 10 minutos. Ah, João, mas por que inicial você começa mais alto, começa com a concentração maior e depois você diminui? É isso aí, começo mesmo e depois eu diminuo também. Por quê? Quando eu peguei todos os animais que a gente pega sempre assim no mais agudo ou talvez no mais tardio também acontece. Às vezes está sem trico, tricotomia é fundamental para asepsia numa ferida, pessoal. Sempre que vocês pegarem, nunca se esqueça, eu acho que é a primeira regra de uma ferida, porque até para você visualizá-la melhor é necessário. Então, assim, comece com uma concentração maior, justamente para matar o máximo de bactéria possível, para eliminar o máximo de contaminantes possível, para deixar minha ferida extremamente limpa, o máximo que eu conseguir. Obviamente que cada animal, cada propriedade vai te dar uma condição de trabalho, mas o máximo que você conseguir deixar limpa, acredito que seja valiosíssimo, seja válido. E depois que você já estabeleceu sua terapêutica, já comprou seu óleo ozonizado para passar como curativo, já preparou o seu curativo, a sua gaze, o seu algodão, o seu Vetrap, você pode aí nas outras sessões manter como estímulo concentrações, pode ser usada de 15 a 25 G por ml a cada 10 minutos. A cada 10 minutos não, por 10 minutos, certo? Então, isso foi local, digamos, de fora para dentro, para estimular o tecido propriamente dito. E a insuflação retal de 16 UG por ml durante 2 minutos na ampola retal. Por quê? Para estimular a diminuição desse estresse oxidativo, para melhorar a perfusão, tudo aqueles efeitos que nós citamos anteriormente, para melhorar. E o curativo, eu sou apaixonado no óleo de girassol ozonizado, sempre bide, no máximo, sempre você fala para lavar 4 vezes para ver se consegue pelo menos 2, né? Então, essa ferida, ela evoluiu 60 dias de um dia para o outro, né? Então, porque o pessoal sempre me pergunta, é uma dúvida que gera no final, mas já vou dar uma esclarecidinha, sobre o óleo de girassol ozonizado. João, por que você usa o óleo de girassol? Eu uso o óleo de girassol justamente porque ele é o único óleo que consegue concentrar uma grande quantidade de peróxido. Então, ele consegue, é um óleo que, grosseiramente falando, consegue segurar por mais tempo e com mais qualidade o ozônio. Existem inúmeros óleos, copaíba, eu acho que o óleo de coco, vários óleos que já tentaram ozonizar, mas o girassol é o único que consegue concentrar por um maior tempo e garantir uma maior eficácia e qualidade do ozônio. Então, assim, e outra, ele é hidratante, ele ajuda ele no estímulo de cicatriz. Então, o óleo de girassol, para mim, ele é essencial e eu trabalho muito com ele. E quem precisar, me dá um toque. Vamos para o próximo. Só uma aguinha aqui. Esse caso também, um equino de 4 anos, também no terceiro metatarsiano do membro pélvico direito. Ele foi dar um leve coice no coxo e deu essa despelada, né? Aquele mesmo esquema. Era uma propriedade no qual também já zelava pela limpeza, então eu já cheguei, não precisei utilizar concentrações altas, então já caí na de 25 G durante 10 minutos, a utilização do bag, insuflação retal e também o uso de óleo girassol ozonizado, sempre. E em 45 dias eu obtive este resultado. Aqui nós temos uma fêmea de 4 anos que fez uma arte no arame liso. Então, até marquei ali o osso e o tendão. O veterinário que atendeu tentou fazer uma tenorrafia, infelizmente, não segurou, estava muito tensionado, não conseguiu suturar, e nós deparamos com essa situação.
Foi um caso muito interessante. Nós até mandamos para a Bavec esse ano. Então, protocolo, começamos com concentrações altíssimas, o veterinário que atendeu já me chamou já de início, e de início a gente já começou. Então, depois passamos para 25, fizemos 16 retal e sempre óleo ozonizado abundantemente. Eu até abusei um pouco dessa concentração inicial de 45, eu abusei bastante. Eu queria que criasse bastante tecido de granulação, uma vez que o cavalo ele é bom para isso, né? Nunca vi um bichinho, uma espécie granular tanto, né? Qualquer estímulo no cavalo é boom. Então, mas é uma situação na qual eu precisei que acontecesse isso para diminuir um quadro, né? Para o risco de sepse, de uma osteomielite. Então, o que eu pudesse fazer ali para granular, tampar isso logo e não deixar que o nosso animal piorasse, eu abri mão e fiz. Então, usei bastante concentrações altas, óleo de girassol à vontade para granular, e depois nós viemos moldando também com concentrações mais baixas essa lesão. Então, a gente em 40 dias chegamos nesse resultado do nosso lado aqui, do nosso lado inferior direito, certo? Esse potro aqui danadinho. No terceiro metatarsiano também, no pélvico esquerdo, lesão de pele, musculatura, gerou uma periostite, né, tudo de arame liso. Então, também estava limpinho, consegui pegar no quadro agudo. Então, começamos com 25, fizemos retal, fizemos o óleo. Em 30 dias, graças ao bom Deus, obtivemos estes resultados, certo? Então, aqui também tem um equino, manga larga, em articulação radiocárpica, em membro torácico esquerdo. Também o mesmo caso. Ele, se eu não me engano, ele tropeçou e acabou ralando o membro, né? Ficou bem fundo, mas o que a gente tem que tomar bastante cuidado é que nós estamos numa articulação, né? Para gerar uma artrite, pouco custa. Então, a gente tem que tomar um cuidado bem intensivo. Então, nós fizemos aí, não precisou, estava limpinho, mas começamos com concentração de 25, fizemos retal, fizemos o curativo com óleo ozonizado 2 vezes ao dia, e em 20 dias nós obtivemos o resultado logo aqui ao lado, certo? Esse é um equino, olha que bacana, lesões fúngicas, né? Então, em 21 dias, em 3 semaninhas, eu peguei uma bomba costal, enchi ela d'água, coloquei a minha mangueirinha de silicone, deixei numa concentração de 68 G por ml durante, eu acho que foram 15 minutos, bem vedadinho ali, borbulhando, chega até sair fumaça. E pulverizei esse animal. Fizemos a autohemoterapia maior, ozonizada, numa concentração de 25 G por ml. Eu utilizei na autohemoterapia maior, eu peguei 250 ml de sangue do animal e utilizei 250 ml também, e ozonizei e fiz IV neste cavalo. E fiz a autohemoterapia intramuscular em pontos de acupuntura, 25 G por ml. Então, durante 21 dias, nós obtivemos este resultado. Isso foi antes da minha residência. Na minha residência, no projeto Reprodução que nós tínhamos no hospital, eu tive a oportunidade de vê-la novamente, fiquei muito feliz. E essa égua, graças ao bom Deus, não tinha nenhuma lesão fúngica mais. Foi excelente resultado. Eu trouxe alguns vídeos aqui para vocês, né? Eu até peço perdão pelas escritas, porque eu perdi o meu histórico no celular, mas na rede aí dos stores salvo ficou. Então, desculpa aí, pessoal, mas dá para rodar, dá para eu mostrar para vocês, certo? Esse aqui é nosso amiguinho Zé. Nosso amiguinho Zé, ele tem uma discopatia, tadinho, ele tem uma hernia de disco. Então, antes das sessões, eu filmei ele, porque a proprietária me relatava que nem levantar a perninha para fazer xixi ele conseguia mais. Então, nas aplicações perilesionais e retal também, sempre associado, antes ele se portava desse jeito. Já mostro para vocês depois. Então, esse é o nosso amigo Zé, tentando fazer forcinha, não dava, não conseguia se locomover, sentia muita dor,
tanto para defecar quanto para urinar, fazia muito esforço, tadinho, não conseguia. Então, logo após 2 sessões, após uma semana de tratamento, nós fizemos uma na terça e outra na quinta, esse é o Zé andando, ó. Lógico, ele não levantava a perna 100%. O do lado é o Gelé, viu, gente? O Zé, esse aí é de coleirinha verde, ó. O Gelé saiu correndo, o Zé foi atrás. O Gelé é mais novo, ele é mais doidão. Esse é o nosso amigo Zé. Olha que legal, vou pôr de novo para vocês verem. Esse é o Zé, aí o Gelé é doido. Então, o Zé com 2 sessões. E aí, depois de 2 sessões, pessoal, nós fizemos dose de manutenção no Zé. Eu passei uma vez por semana, aí depois nós passamos um pouco mais para ver como que esse animalzinho se portava longe, né, das sessões, e eu descobri que ele estava cada vez melhor. Já chegamos a ficar 45 dias sem sessão, e mesmo assim só piorou devido à época do frio, né, pela vasoconstrição, que diminui a perfusão, então foi péssimo para ele. E aí nós fizemos, mas mesmo assim, tirando isso, ele estava excelente. Essa aqui é a buchinha, que através, devido a um atropelamento, ela teve inúmeras alterações anatômicas, teve inúmeras fraturas, e ela teve a sua andadura um pouco comprometida, né, tadinha? Vou soltar o vídeo para vocês. Era uma cachorrinha de roça, foi atravessar a estrada, o carro pegou, infelizmente. Olha o jeitinho dela, vou mostrar para vocês. Essa é a buchinha. Ela tentava, mas devido à dor, a protusão de algumas vértebras, a rotação não dava. Essa é a buchinha. Então, antes que eu mostre o primeiro vídeo, eu vou mostrar o que nós fizemos, né? Ela já tinha passado por tratamento prévio, pessoal. Então, nós pegamos e fizemos toda a parte de massagem, toda a parte de fisioterapia, obstáculo, ajuda, terapias manuais e a ozonoterapia. Então, passava exercícios em casa, passava tudo da maneira corretinha que a proprietária deveria fazer para que esse animal voltasse a andar e essa musculatura não se atrofiasse. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, lembrando que a ozonoterapia ela é adjuvante. E pensando por esse lado, isso tudo, esse contexto, essa união toda, ajudou bastante. Então, nós obtivemos em 4 sessões esse resultado. Olha que bacana. Não é 100% o andar retinho, linear, mas ela já se apoia, não corre risco de ferida, né? Porque ela já estava tendo feridinha no joelho, nas patinhas, de arrastar os membros. Então, agora, ela não tem mais esse risco e a chance de fortalecer essa musculatura, corrigir essas vértebras é maior. Acabou. É isso, pessoal. Basicamente, eu estava falando para os meninos, a ozonoterapia, ela é um assunto bem longo. Eu tentei ser o mais breve possível, de uma maneira que todo mundo entendesse, né? Porque é um assunto bem complexo, tratando de bioquímica. Espero que todo mundo tenha entendido. Estarei aberto para dúvidas e, mais uma vez, agradeço a todos, certo? Fiquem à vontade. Ai, meu Deus. Assusta não, gente. O Patrick, eu vou abrir aqui, tem umas perguntinhas. Já vou avisar, também liberei a lista. E eu vou falar as perguntinhas que o pessoal fez, mas tem pouca pergunta, isso é coisa rápida. Boa noite, gente. Uma palestra maravilhosa do João Palenciano para a gente aí. Queria agradecer ao João mais uma vez. Palestra maravilhosa, um tema melhor ainda, né? Super recorrente. João, tem umas perguntinhas para você aqui. Opa, vamos lá. A primeira pergunta é da Roberta. Ela perguntou se a ozonoterapia ela pode ser usada em pacientes com linfoma. Isso tem algum resultado positivo?
Olá, Roberta. Primeiramente, boa noite. Legal, bacana a sua pergunta. E é o seguinte, nessa parte oncológica, eu não tive a oportunidade de estar trabalhando com ozônio, certo? Então, infelizmente, não vou poder responder sua pergunta, mas tem um grande amigo, parceiro mesmo, tanto de trabalho quanto de estágio, oncologista, o Denner. Eu posso entrar em contato com ele, você pode salvar meu WhatsApp e nós podemos conversar um pouco mais sobre, trocar umas ideias. Ele é um dos melhores oncologistas que nós temos aí na atualidade, e ele pode responder essa dúvida para você. E ele também é um grande ozonioterapeuta, fora do comum, aprendi muitas coisas com ele quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, fica aí, eu fico aberto, fico aí para a gente conversar, mas infelizmente com linfoma não tenho experiência, certo? Certinho. A Natália Oliveira, ela está perguntando sobre se a ozonioterapia é o ozônio que dá a característica quente do DMSO, que acho que é o... Não, Natália, o que acontece? Quando eu citei a característica do DMSO lá atrás na palestra, foi referente ao cheiro característico. Quem trabalha com a clínica dos equinos sabe quando você chega no ambulatório e está usando DMSO por ter uma absorção pulmonar e o cavalo exala um cheiro característico. Então, você sabe quando está usando. A mesma coisa quando você chega numa clínica de pequenos ou grandes animais, o aparelho de ozônio está ligado. Então, você consegue diferenciar esse cheiro. Nossa, eles estão usando ozônio ali, porque realmente é um pouco fedido. Mas você puxou um gancho muito importante, eu quero ressaltar. Como antioxidante muito bom, um varredor de radical livre importantíssimo, que nós usamos muito na clínica de equinos, é o DMSO, que tem função também semelhante ao ozônio, tá bom? Um varredor de radical livre, não deixando causar danos teciduais aí celulares, certo? Beleza. Agora tem uma pergunta do Leonardo Ferreira. Ele perguntou se você poderia falar mais sobre a função como personal horse. Ô, Léo, tudo bem? É o seguinte, cara. Dentro da Organat, nós temos aí a divisão entre vendedores, promotores, pessoal do marketing, e eles tiveram uma grandiosíssima ideia de criar os personagens horse. O que é o personal horse? É um veterinário com uma experiência clínica esportiva que vai através na sua propriedade. Você liga, você marca uma agenda no teu, você agenda com nós para nós irmos no seu aras fazer uma avaliação no seu cavalo. Nós vamos avaliar a atividade esportiva que ele faz, nós vamos avaliar o intuito desse animal, o que você quer desse animal, certo? Se ele é para esporte, se ele é para passeio, se ele é para criança, se ele é um animal que é para arrebentar em competição, que é para ele correr, se ele é só de exposição, se ele é um animal preparo para leilão. E através dos produtos e do recurso que nós temos dentro da Organat, nós temos 54 tipos de produtos diferentes da linha Horse, né, da linha Equino. Então, nós vamos te fazer uma tabela com as nossas indicações, nossos modos de uso, através da sua necessidade. Esse é o papel do personal horse. Nosso papel é atender a sua necessidade, a necessidade do seu cavalo, a necessidade do seu time. Caso você tenha um time aí de correr tambor, um time de team penning, run short, então nós entregamos para você o resultado, certo? Brabo. Gente, só lembrando que a lista de presença está no chat do YouTube, a palavra-chave está lá também, então, se você não fez a inscrição, se você não deu a presença ainda, corre lá. E tem mais umas duas perguntinhas. Pergunta do Patrick. Ele pergunta, vamos lá, sendo o ozônio danoso para o organismo, quando inalado, a realização do banho com água ozonizada não aumenta o perigo de uma intoxicação? Como que você chama mesmo? Qual que é o nome? É o Patrick. Patrick, é o seguinte, o banho de ozônio eu não faço, justamente por realmente ser perigoso, né? O que eu costumo utilizar com animais com dermatite é ozonizar o soro, certo? Eu vou lá, pego o fisiológico ou o ringer com lactato, eu vou ozonizar numa concentração de 68 G por ml durante, aí eu gosto muito de 8 minutos. De 8 a 10 para mim é bem bacana. Coloco uma 40-12 no soro e vou
dando banho nesse animal, o que diminui muito o risco de causar uma intoxicação no animal. Então, eu procuro sempre fazer isso, certo? Agora, o banho mesmo, igual o pessoal faz na medicina humana, na fisioterapia, eu não sei como que eles fazem, né? Até porque eu não trabalho com isso também. Mas eu posso te afirmar que quando eu trabalho com essa prática de ozonizar soro, ozonizar a bomba costal, igual eu fiz no equino, é zero risco, não tem risco nem para mim, nem para o animal. Pode ficar tranquilo, caso você tenha um animalzinho, chega o rei que vai dar certo. Nada. Agora a última pergunta é da Vitória. Ela perguntou se em caso de uma displasia coxofemoral de um labrador, por exemplo, quanto de concentração em ml você usaria e tempo de tratamento? Vitória, numa concentração, vamos pensar que displasia eu faço bastante. Na displasia coxofemoral, eu gosto bastante de usar o ozônio, mas a gente sempre tem que pensar que ali já está tendo um dano oxidativo, ali a gente já tendo lesão em cartilagem, já está tendo muita dor. Então, o que eu, João, gosto de fazer? Quando eu pego Golden, Labrador, já peguei Husky, já peguei Rottweiler, já peguei Blue Heeler, então, assim, eu gosto de começar com uma concentração baixa. Para quê? De modo que eu consiga controlar, né? Controlar esse estresse oxidativo daquele local e melhorar a dor. Caso eu não estiver conseguindo nas primeiras sessões, o que eu, João, faço? Vou aumentando gradativamente, para que eu não chegue numa concentração alta e, exceda o limiar de enzimas antioxidantes desse animal e acabo causando uma morte celular, uma degeneração articular ainda maior e prejudica a displasia do meu paciente. Então, eu indico para você sempre começar em concentrações baixas, 10, 12 G por ml, e gradativamente você vai aumentando e melhorando as condições desse paciente, certo? Certinho. João, acho que foram essas as perguntas de hoje. Show de bola. Queria agradecer a palestra mais uma vez. Foi um tema maravilhoso. Todo mundo adorou. Muito obrigado. E eu queria agradecer todo mundo que assistiu a gente hoje. Queria agradecer mais uma vez os patrocinadores. Quero agradecer ao Lapa, que convidou a gente, que a gente combinou de fazer essa semana acadêmica. O Lapa ajudou a gente demais também, com bastante coisa. E queria agradecer o pessoal do Cipinter também. Eles têm mais vergonha de aparecer na câmera, então o pessoal vai ficar mais tímido, mas... É isso aí, pessoal. E daí, gente, queria agradecer. E agora, hoje foi o segundo dia de palestra, tem mais amanhã e quinta. Daí amanhã a gente já vai começar com mais um tema. Show de bola. E só para confirmar, para conferir o tema, já dá uma propagandinha da palestra amanhã. Amanhã a gente vai ter anestesia intravenosa total em cães, com o médico veterinário Leonardo Fernandes. Mas, gente, muito obrigado mais uma vez. Fala, João. Deixa eu só te falar uma coisa, pessoal. O pessoal que tiver dúvida, eu, infelizmente, não coloquei meu telefone. Se você quiser expor para o pessoal que tiver dúvida, o pessoal que quiser me perguntar alguma coisa de ozônio, tanto da minha área clínica ou médica, clínica médica e cirúrgica de grandes animais, fique à vontade, tá? Se você puder falar para o pessoal aí, de ozônio, da Organate, o que o pessoal precisar, estou à disposição. O que vocês precisarem também, sempre pode contar com nós, estaremos sempre aí com vocês, beleza? Agradeço o convite. Valeu, João, muito obrigado, boa noite, bom descanso, boa semana. Boa noite para vocês também, tudo de bom, até. Falou. Valeu. Gente, isso é tudo de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação e a gente se vê logo. Bom descanso, bom restinho de semana para vocês.